Meu nome é Cristiano Salibuliana e nos próximos minutos vamos discutir fraturas por estresse. Os objetivos dessa apresentação são apresentar a fisiopatologia da fratura por estresse, quais são os tipos e os fatores de risco envolvidos, quem está propenso a desenvolver uma fratura por estresse, como é feito o diagnóstico e as particularidades da fratura de fêmur e de tíbia. Em relação à fisiopatologia, ocorre basicamente um desbalanço no processo de remodelação óssea. Ou seja, a partir de uma sobrecarga que leva a uma reabsorção periosteal, você pode ter uma fraqueza da cortical óssea. Essa fraqueza pode levar a uma microfratura, que pode evoluir por uma fratura sem desvio ou mesmo levar a fraturas desviadas. As fraturas por estresse são basicamente divididas em dois grupos, então virtualmente todo paciente está inserido ou num grupo ou no outro grupo. O primeiro grupo apresenta uma fratura por fadiga, ou seja, é uma carga anormal em cima de um osso normal, e o tipo 2 é uma fratura por insuficiência, ou seja, é uma carga normal num osso anormal, que na maioria das vezes é um osso osteoporótico. Como que a gente pode fazer a alteração no processo de fadiga? Do que depende essa fadiga? Então, depende da frequência da carga, ou seja, é diferente se você pratica um esporte uma vez por semana ou 4, 5 vezes por dia. Magnitude da carga também influencia, é diferente se você andar do que você pular, e o número de repetições também é importante nesse processo de fadiga. Quais são os fatores de risco para fratura por estresse? Então, pessoas praticantes de esporte, por exemplo, corridas de longa distância, saltos ou danças, ou seja, são esportes de impacto na maioria das vezes, têm maior predisposição a desenvolver fraturas por estresse. Pacientes atletas, que são mulheres brancas e mais velhas, também é um grupo de risco. Os militares estão envolvidos sim num grupo de risco, porque apresentam com muita frequência atividades de impacto. Então, já tivemos pacientes com fraturas de fêmur desviadas por sobrecarga em atividades militares. E pessoas com envelope muscular inadequado, ou seja, fraqueza quadricipital, que portadores de doenças metabólicas como o PAGE, a displasia fibrosa ou artrite reumatoide, e afecções ortopédicas como coxa-vara e pé cavo, ou mesmo questões hormonais e de dieta podem levar a uma fratura por estresse. Como que a fratura por estresse se apresenta clinicamente? Então, na maioria das vezes, a dor vai começar devagar, insidiosa, não é uma dor aguda, que ela ocorre após a intensificação da atividade física. Então, no começo, ela pode ser somente depois das atividades, evoluir para durante as atividades e nos casos mais graves, pode até ter dor mesmo em repouso. É uma dor inespecífica, ou seja, de difícil pontuação, e ela é basicamente protocinética, ou seja, ela piora os movimentos. Se o paciente tem uma fratura por estresse no colo femoral, a dor vai ser inguinal na maioria das vezes. Ela pode irradiar para partes mais laterais do quadril ou mesmo posteriores, mas o mais tradicional é a dor inguinal. As fraturas da tíbia doem na região anteromedial da perna. A inspeção é bastante vaga, ela pode demonstrar algum tipo de edema, mas não muito mais do que isso, e a palpação tende a ser dolorosa. Em relação à amplitude de movimento, os pacientes portadores de fratura de colo do fêmur terão uma amplitude de movimento dolorosa na maioria das vezes. Quais os exames complementares necessários para a gente corroborar o diagnóstico clínico? Então, exames laboratoriais, que basicamente servem para a investigação das causas primárias. As radiografias ajudam um pouco, muitas vezes elas são normais, e às vezes você pode ter esclerose, reação periosteal ou mesmo algum calo, mas a maioria das vezes elas não ajudam muito. A cintilografia com tecnésio 99 vai produzir um aumento da captação na região da fratura, mas é um exame bastante inespecífico. Outras afecções, como inflamações, também podem causar a positividade desse exame. A tomografia tem um papel limitado, muito provavelmente as fraturas de sacro sejam mais bem avaliadas, por ele ser um componente do anel pélvico posterior, que é muito bem avaliado através das tomografias. E a ressonância magnética é o padrão ouro, hoje em dia o exame de escolha, porque é muito sensível para essa alteração do padrão medular que o osso fraturado por uma fratura de estresse apresenta. A ressonância magnética define a extensão e o local da lesão.
Em relação à classificação, independentemente do sistema de classificação, o mais importante é definir a localização e se existem ou não desvios dessa fratura. Fullerton dividiu as fraturas por estresse em 4 estágios, ou seja, dando essa ideia realmente de progressão, em que o estágio 1, que é o primeiro, ocorre uma alteração na ressonância magnética somente. Passando pelo estágio 2, ocorre uma reação endosteal e periosteal ainda sem fratura. O estágio 3 ocorre uma lesão cortical sem desvio, e no estágio 4 essa fratura é completa ou desviada. E em 2013, esses autores adicionaram o tipo 5, que é a pseudoartrose por fratura por estresse. Em relação às fraturas do fêmur, ele ocorre, na maioria das vezes, no colo do fêmur ou na diáfise, que é a região da coxa. E as fraturas do colo do fêmur são divididas em 2 tipos que têm implicações em relação ao tratamento. As fraturas de tensão, que acometem a região lateral do fêmur, elas formam um calo e ela tem alto risco de completar a fratura, ou seja, elas têm mau prognóstico. As fraturas tipo compressão acometem a região medial do colo do fêmur, elas evoluem com esclerose e têm baixo risco de desvio. O tratamento conservador, então, é indicado para as fraturas do tipo compressão, porque tem baixo risco de desvio. Como fazemos? Retiramos o apoio do paciente por 6 a 8 semanas, medicamos sintomaticamente analgésicos, anti-inflamatórios e sempre devemos avaliar a doença de base. Se existe algum problema com cálcio, vitamina D, se há necessidade do uso de bifosfonado. Então, a avaliação da doença de base é bastante importante. O papel da fisioterapia é, primeiramente, analgesia e depois manutenção da amplitude de movimento e trofismo muscular. E o retorno às atividades físicas deve ser sempre progressivo. Se ocorre falha no tratamento conservador ou nas fraturas do tipo de tensão que acomete a região mais lateral do colo, você tem indicação de tratamento cirúrgico. Ou seja, as fraturas que apresentam alto risco de desvio, você pode fazer uma fixação profilática. E para as fraturas desviadas, você tem indicação de fazer a redução e a fixação, que pode ser feita através de parafusos canulados ou placa e parafuso deslizante. Em relação às fraturas da tíbia, tem 2 grupos bastante distintos. Então, os jovens fazem fratura, na maioria das vezes, por fadiga. A fratura ocorre no terço proximal ou médio da tíbia e o traço é, na maioria das vezes, transverso. Lembrando que se esse traço acomete a cortical anterior, a melhor indicação é de tratamento cirúrgico. E se formos programar a cirurgia com uma haste intramedular, lembrar que na maioria muitas vezes esses pacientes têm canal estreito, então você pode ter problemas durante a cirurgia para fixação das fraturas por estresse na tíbia. Por outro lado, os pacientes idosos fazem a maioria das vezes fratura por insuficiência e o local acometido é o terço distal da metáfise tibial. Então, em resumo, a fratura por estresse depende basicamente da qualidade do osso versus a carga suportada. Você pode ter um osso ruim e uma carga suportada normal e fazer a fratura por estresse, e um osso bom numa carga anormal, você também pode ter esse processo. O diagnóstico é feito através da clínica, associado a imagens, dor local é o sintoma mais comum e a ressonância magnética é o exame de escolha. Em relação às fraturas do fêmur, estipulamos o tratamento conservador para as fraturas de compressão e o tratamento cirúrgico para as fraturas do tipo tensão, pois existe o risco de fratura completa e desviada. E em relação à tíbia, o tratamento cirúrgico é o tratamento de escolha caso haja acometimento da cortical anterior.